Muito boa noite. Mais um episódio de Dr. Zanetti Podcast. Hoje a gente vai falar a respeito de um assunto da relação interpessoal. E quando essa relação ela está envolvida a parte profissional, o que fazer? Para isso existe a advocacia. E nós trouxemos hoje um grande amigo meu, Dr. Guilherme. Guilherme, muito obrigado de ter aceitado o convite para conversar comigo. Quero que você se apresente, todas as suas qualificações, quem você é, para depois a gente seguir aí com o nosso papo. Perfeito. Dr. Tiago, muito obrigado primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma grande satisfação estar contigo novamente. Né? Além de trabalharmos juntos, ainda termos essa amizade em paralelo e poder participar dessa atividade. Fico muito contente, viu? Obrigado. Bom, eu sou o Dr. Guilherme Gagliotti, sou advogado. Eu costumo dizer que toda vez que eu me apresento de uma forma, né? As pessoas ainda brincam, falam, pô, mas sempre tem uma novidade, né? Você estava fazendo um curso entre a última apresentação e outra? Não, é que normalmente passa batido. Não, mas eu sou advogado, sou sócio proprietário, titular do escritório que leva o meu nome. O escritório, ele é especializado em direito odontológico, então nós atuamos exclusivamente hoje com a odontologia. Somos advogados exclusivos da odontologia. Viemos do direito médico. Temos alguns poucos clientes ainda da medicina que está conosco do passado, né? Mas a atuação hoje é focada na odontologia, dada a especificidade, a necessidade que a área demanda de um profissional hoje. Eu sou especializado em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sou especializado em direito societário, sou especializado em direito médico odontológico e da saúde, sou professor de pós-graduação em implantodontia e MBA de gestão de negócios, sou também professor, né, de cursos profissionalizantes, cursos de aperfeiçoamento na odontologia, de prótese, implante zigomático, implante com a técnica Longfor, prótese protocolo no caso. Sou membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica, SBTI. E eu acho que é isso. E sou membro também da American Bar Association nos Estados Unidos. Tá? Legal, e legal. O escritório hoje tem atuação nacional. Estamos presentes praticamente em quase todos os estados do Brasil, um atendimento à distância online, né, que hoje é permitido. Tá? Então, creio que seja o pertinente. E você sabe que é muito bacana porque quando a gente sai da faculdade, primeiro que a gente não tem noção alguma, que existe um lado legal de tudo isso, a gente sabe muito por cima, né? Não sei se eu que estou com quase 20 anos de formado, na nossa época, nada. Continua. 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 E o grande ponto é a gente ver a necessidade da gente ter aí amparo legal, tanto para nós quanto para o paciente. Né? E aí eu quero falar exatamente isso com você. Quais são esses desafios, né, que o dentista, propriamente, ele enfrenta junto à parte legal? O que ele precisa saber disso? Nossa, a pergunta é extremamente pertinente, né? Complexa também. Infelizmente, nós temos uma realidade hoje que o ensino jurídico para a aplicação no cotidiano da odontologia, ou até mesmo da medicina, tá? Ele não existe. Ele é deficitário. Então, o cirurgião dentista, ou até o médico, sai hoje da graduação, da pós-graduação, da especialização, sem um conhecimento normativo, legal, né, jurídico, propriamente dito, que o capacite, o prepare, né, adequadamente para a realidade que ele vai enfrentar. Então, falta esse conhecimento. Você não consegue encontrar isso com muita facilidade. Mas tem uma matéria de odontologia legal lá na graduação, na pós-graduação, tem uma especialidade. Eu vi um módulo sobre odontologia ou medicina do trabalho, ou sobre odontologia legal, ética, no caso. Mas isso tudo, na prática, não prepara o profissional para a realidade que ele vai enfrentar. Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro desafio é a ausência de informação. É a dificuldade de obtê-la efetivamente. Na prática. Então, esse seria o primeiro grande desafio, o primeiro grande problema enfrentado pelo profissional, tanto médico quanto profissional cirurgião dentista, tá? Da odontologia, a informação. E me fala uma outra coisa, essa informação você acha, né? E aí é achismo mesmo, você vai ter mais essa noção, que ela seria digerida numa graduação? Ou é muito pesado? Não, de maneira alguma. Hoje eu ministro aula em pós-graduação, tentando, né, ou efetivamente até trazendo este conhecimento prático, normativo, legal, ético, né, jurídico,
para o cirurgião dentista. Então, é totalmente pertinente. Claro, tem umas questões aí de barreira, tem envolvimento de grade curricular, envolvimento com o MEC, existe toda uma dinâmica por trás disso, não é tão simplista assim a situação, mas creio que seria de extrema relevância e de total possibilidade de aplicação prática. Seria maravilhoso. Sim. Essa é a grande realidade. E o que a gente percebe que a odontologia passou a ser... ela está tirando um pouco a característica de consultório único, né, uma cadeira, e passando a ser uma empresa. Né? E a gente, eu sei, né, por recém-formados, que às vezes a gente conversa, que essa parte de administração está sendo passada. Né? E eu sempre brinco que a gente deveria ter 2 faculdades obrigatórias, o direito e a administração. Né? Fora a técnica, né? Fora a técnica. A outra especialidade. Exatamente. Né? Então, todo mundo deveria ter. Porque, e aí depois a gente vai entrar nisso do contrato, é difícil ler um contrato. Né? E aí a pergunta que eu quero falar para você. Como que fica essa relação da visão, e aí a gente vai até debater, eu vou falar o que os pacientes falam a respeito dos vários termos que sim, eles têm que preencher, mas como que o direito vê essa relação entre paciente e profissional da área da saúde perante a parte burocrática, né? a parte dos contratos? Como que o profissional da área da saúde deveria passar isso para o cliente? Tá. Eu acho que essa pergunta, ela até traz um gancho, né, da anterior. Sim. Porque a ausência de preparo em termos informacionais, né, em termos de conhecimento jurídico do profissional que vai ao mercado, né, prestar serviço. Então, essa ausência dificulta ou cria ali uma barreira, uma grande dificuldade para ele exercer a atividade propriamente dita. Né, para se relacionar com o paciente, para poder lidar com essas dificuldades, enfrentar isso, resolver os problemas ou evitar problemas. Né? Então, essa segunda pergunta, eu acredito que não tem muito jeito da gente fugir, né? Do auxílio jurídico. Porque, como o doutor bem disse, a odontologia ela era, até um tempo atrás, um profissional único, um consultório único, ou uma cadeira, um profissional que fazia tudo, né? Hoje ela é mais empresarial. Né? Então há uma delegação, há uma estrutura mais empresariada, maior, e também uma demanda maior, um relacionamento maior com o paciente, né? Isso faz com que o profissional precise enfrentar algumas questões burocráticas, algumas questões técnicas, das quais ele não sabe. Por isso que eu falei que ela faz um gancho com a pergunta anterior. Exatamente. O direito, ele vê essa relação, ele vê essa interação entre paciente e profissional de uma maneira muito entre direitos e obrigações, no fundo, tá? Não importa se ela é burocrática, se ela é chata, se ela é simples, se ela é complexa, se ela é fácil, se ela é gostosa de ser feita ou não. Fato é, você tem as suas obrigações e os seus direitos. O paciente, ele tem as obrigações e os direitos dele. Essa relação privada estabelecida entre cirurgião dentista ou o profissional médico e o paciente, ela é regida pela relação de consumo. Basicamente, o Código de Defesa do Consumidor. E ali, ele vai trazer diversos direitos do paciente propriamente dito, que é o consumidor. Né? Então, o profissional precisa conhecer quais são as obrigações que ele tem em termos contratuais, que foi o que o doutor mencionou, e aplicar essas obrigações para fazer valer o direito do paciente, mas também entender quais limites ele pode impor nessa relação com o paciente, trazendo direitos a ele e obrigações ao paciente. Por isso que o volume de documento muitas vezes é extenso. Aí o profissional não entende, o paciente não entende. Porque, novamente, voltamos àquela primeira pergunta. Falha de informação, de conhecimento, que a própria estrutura de ensino não supre. Né? Então, assim, eu preciso hoje de um contrato de 7, 10, 12 páginas, muitas vezes, dependendo do quanto eu quero colocar de conteúdo ali. E você sabe que pode parecer, né? O paciente, ele, às vezes pela própria vontade das coisas querendo ser prática, fala, nossa, mas é muita coisa. Eu tenho um caso no consultório, que uma vez eu nem fazia contrato, a gente nem se conhecia, isso deve fazer, sei lá, uns 15 anos. E aí a paciente foi no consultório. Eu nem atuava.
Acho que você nem tinha se formado ainda. Não tinha se formado. E aí, a paciente foi no consultório e aí ela falou... E aí eu fiz o orçamento para ela. Sim. E aí veio uma coisinha na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou pedir para ela assinar. E aí fiz 2 vezes. Falei, você pode assinar uma para mim? Aí eu falei, pra quê? Eu falei, sei lá. Eu tô querendo deixar mais organizado e tal. Ah, tá bom. Pegou, fez uma rúbrica lá. Tudo bem. Peguei, coloquei dobrei, coloquei no envelope. E eu ia tirar o dente dela, ia fazer enxerto, mas não ainda colocar o implante. Por quê? Porque ela falou que financeiramente ela não ia conseguir pagar. Tá. Eu falei, tudo bem. Né? Vamos por etapas. Vamos por etapas. E aí tava isso lá, ainda coloquei embaixo. Os implantes serão realizados no novo orçamento. E pedi para ela assinar. E como que eu fiz um levantamento de seio, que eram 2 dentes. Para quem não sabe, levantamento de seio não é das mamas, é do seio maxilar daqui. Vamos deixar muito bem claro, senão vou falar que eu estou exercendo ilegalmente minha profissão. Vou ter que acionar o Dr. Guilherme. E aí, fiz o enxerto, esperou lá os 9 meses e tal. Quando foi, ela falou, e aí, quando a gente vai fazer os implantes? Eu falei, não, mas a gente não vai fazer os implantes. Ela falou, vamos. Eu falei, não vamos. Eu falei, a senhora tem um papel? Ela falou, perdi o papel. Como é que fica para um dentista, vamos pensar aí, a relação compra e venda, se eu não tivesse esse papel, e eu na hora eu falei, não, ó, tá aqui, ó, a senhora assinou, tá tudo aqui, falando que era só até essa fase, a outra fase a gente vai orçar agora. Ela falou, não, é verdade, perdão, tinha esquecido. Como é que fica para o dentista? Ele pode chegar e falar assim, cara, não quero mais te atender porque você não me pagou e a pessoa está falando que pagou. Como que... Porque não teria provas. Entendo. É complicado, né? Assim, é difícil eu te falar como ficaria, porque existem tantas variáveis nisso. A primeira delas, inclusive, é o que o paciente consumidor vai levar dessa situação para a discussão jurídica. Como ele vai levar? Qual argumento ele vai usar? Entendi. O que ele vai dizer? O que ele vai pedir em decorrência disso? Para qual órgão ele vai levar? Se ele levar para o PROCON, eu tenho uma implicação e uma modalidade de defesa. Que aí eu vou criar a estratégia própria para aquele tipo de reclamação. Ou processo administrativo no PROCON. Se ele levar para o processo ético perante o Conselho Regional de Odontologia, eu tenho uma outra abordagem e outras implicações. Se for para a Justiça, aí eu tenho uma abordagem se for para juizados especiais, que a gente chama de pequenas causas, né? Antigamente chamava dessa forma. Ou se for para a Justiça comum, que é a tradicional, eu tenho uma outra implicação, uma outra abordagem. E aí vai depender da qualidade do advogado do paciente também, porque dependendo de como ele vai conduzir. Então, é difícil eu falar como ficaria. O que eu posso dizer é o seguinte... É um dever do profissional, do prestador de serviço, né, do fornecedor, dar ao paciente informações claras, absolutas, completas e precisas, tá, sobre aquela prestação. E é um direito, por consequência, do paciente obtê-las. E, como essa relação é de consumo, a interpretação da relação das cláusulas contratuais dentro dessa modalidade de que há uma simples adesão por parte do paciente, né? Onde um lado impõe as condições e o paciente basicamente só aceita, ele só contrata, ele não fica negociando condições contigo. Condições, né? De tratamento. De tratamento, de cláusulas de contrato, de como vai ser... Tem uns que tem, mas... Não, mas de modo geral, sim, não. Você chega num banco, por exemplo, vai fazer uma contratação de um cartão de crédito ou de um empréstimo, você não discute com o gerente do banco, não gostei dessa cláusula, podemos... Não, é isso aqui, você quer assim, senão pode ir no outro banco. Sim. É mais ou menos assim que funciona na prática, né? Então, isso deve ser interpretado a favor do consumidor. Como o artigo 6º exige que você cumpra com seu dever de informação completo, claro, etc. E como tem outros artigos que dizem que a interpretação dessa relação deve ser mais favorável ao consumidor em caso de dubiedade, é provável, pelo menos possível, de que o consumidor, que o paciente consiga exigir de você que termine o tratamento. Porque ele não foi buscar, em tese... uma etapa, uma fase. Ele foi buscar uma solução em saúde, ele precisa do restabelecimento funcional e estético da saúde bucal dele. Então, se você não delimitar exatamente o que você está vendendo, por qual preço, quais condições de pagamento, qual forma de entrega, etc., não dá
para dizer que houve esse limite. Ele não foi lá falando, doutor Tiago, eu quero só um levantamento de seio aqui. Ele não entende, nem sabe que é isso que ele precisa. Ele precisa voltar a sorrir, ele precisa voltar a mastigar, ele precisa ter oclusão correta, adequada. É isso. Então, muito provavelmente, tá? Aí tem os mecanismos jurídicos de defesa que talvez a gente consiga elidir isso, mas muito provavelmente ele ia conseguir obter de você ou uma indenização correspondente ou a exigência de que cumprisse com o tratamento na integralidade. E você sabe que na hora que ela falou, eu sou uma pessoa muito honesta. O que eu falei, eu cumpro, e eu tenho o hábito de sempre fazer mais daquilo que foi comprometido. E a Angélica, ela até fala, você vai fazer mais? Faz um termo para ele falando, estou fazendo mais uma restauração. Por quê? Porque eu quero, cara, estou te dando isso. Né? Até mesmo para constar no prontuário. Né? E me fala uma coisa. A gente então entende que o profissional ele precisa pensar na responsabilidade dele de entregar o tratamento. Sim. Certo? Sim. E o paciente? Qual que é a responsabilidade que o paciente tem que ter em relação ao tratamento? Bacana essa pergunta. É muito legal. A responsabilidade do paciente, a grosso modo, são duas grandes obrigações. Tá? A primeira delas é cumprir o contrato em termos financeiros. Que, no fundo, ele contratou uma prestação de serviço, então ele precisa pagar por ela. É a contraprestação dele, né, por aquela aquisição. Então, primeiramente, ele tem que cumprir financeiramente com aquela contratação. O segundo ponto é cumprir com as orientações ou as prescrições profissionais. Porque na área da saúde, eu tenho a necessidade de uma mútua colaboração para o sucesso daquilo que está sendo entregue. Legal. Né? O tratamento, a satisfação em saúde, ela depende do exercício da boa prática profissional pelo profissional, do atendimento da literatura da área, mas eu também dependo que o paciente cumpra com a prescrição. Por exemplo, ele precisa tomar a medicação correta, no tempo certo, na dosagem correta que foi prescrita. Exato. Ele precisa fazer um pré-operatório adequado, deixar de tomar alguma medicação, se for o caso, passar a tomar uma medicação pré-operatória, por exemplo, não tomar sol, ou não dirigir, ou não fazer academia pós-procedimento. Né? E tudo isso vai interferir, ou, no caso do tabagista, por exemplo, reduzir ou deixar de fumar para propiciar uma melhora na cicatrização e osseointegração dos implantes, por exemplo, né? Trazendo para a sua realidade. Então, o paciente tem essa obrigação inata nesta contratação, de modo que o sucesso do tratamento, daquela solução que ele contratou, depende da colaboração ativa dele. Essa é uma responsabilidade que ele assume, de modo que se ele descumprir com isso, né, e isso causar dano a ele, pode ser uma causa de excludente de responsabilidade civil do cirurgião dentista. O Código de Defesa do Consumidor traz uma hipótese de exclusão da responsabilidade do profissional pelo evento danoso causado no consumidor, no paciente, que é a culpa exclusiva da vítima. E essa culpa também cabe também quando o paciente começa a faltar? Sim, de certo modo, se a causa do problema for a ausência. Um exemplo. Nós podemos pensar aqui talvez um tratamento ortodôntico. Você se comprometeu a entregar um tratamento ortodôntico para o paciente, fazer os alinhamentos numa determinada expectativa de prazo, correto? Certo. Mas para isso o paciente precisa comparecer com frequência. Os contratos, os termos trazem essa previsão, inclusive, né? Vira uma obrigação pactuada, escrita. Não só de prescrição ou de informação verbal, exato. E nem só lógica e de bom senso, né? Ela vira uma obrigação ali formal para o paciente. Então ele precisa comparecer. De modo que se ele não faz o acompanhamento no prazo adequado, se ele falta, não usa o alinhador, ou não faz substituição, não faz manutenção correta, não tem um acompanhamento, não evolui, não propicia a evolução do tratamento por parte do profissional, se ausentando, olha, ele provavelmente vai ter uma movimentação inadequada, ou ele pode ter um retardo no prazo de finalização, tratamento de 12, 18 meses, pode virar 24, 36, com facilidade. Com facilidade. Vem um mês, falta 3, vem um mês, falta 3. E isso vai gerar prejuízo para a saúde bucal dele, podendo trazer outros problemas, e aí ele adquire um problema de endodontia, por exemplo. E ele fica ausente, você não consegue constatar porque ele está ausente. Mas aí ele está tratando a ortodontia. Aí ele vem e perde um elemento dentário, porque aquela endodontia não foi tratada, por exemplo. Então veja como começa a trazer complicações e ele causou isso. Sabe o que é comum? Você não vai acreditar. Paciente colar dente ou prótese com super bonder.
e estragar a qualidade do tratamento, do produto. Eu acredito que isso Acontece. Na justiça tem várias situações abordando isso, sabia? É mesmo. Uhum. E aí cai... ele acaba perdendo toda, vamos colocar, a garantia da responsabilidade profissional. Coloca em xeque, pelo menos, né? Porque muitas vezes não foi esta a causa do problema, ou a concausa, ou a causa que colaborou, sabe? Uma causa conjunta. Sim. A gente precisa também ser sensato de entender que não é porque houve uma conduta, uma atitude irregular do paciente que acabou, agora tudo é problema dele, responsabilidade. Não é assim. Mas, por outro lado também, não é porque houve eventualmente uma conduta não tão correta do profissional que tudo é culpa do profissional. Então você precisa medir quem fez o quê, qual foi o resultado disso. Posso até trazer uma questão de conceito? Por favor. É muito bacana. Hoje, para que o cirurgião dentista, a clínica odontológica, ou a clínica médica, ou o profissional médico, né, seja condenado em termos de responsabilidade civil, ele precisa praticar um ato profissional. Esse ato tem que gerar um dano no paciente, correto? Esse dano tem que ter um nexo de causalidade, ou seja, o ato causou o dano. Tá? E este ato profissional tem que ser sido realizado pelo profissional com culpa, ou seja, negligência, imprudência ou imperícia. Então vamos lá. Se a clínica odontológica ou a clínica médica, por um ato dela ou de um prestador de serviço dela, preposto, alguém que atua em nome dela, causar um dano, um prejuízo ao paciente, essa clínica odontológica ou essa clínica médica, em regra, tem que indenizar o paciente, ou seja, tem que reparar o dano, o prejuízo causado de maneira objetiva. Teve o ato, teve o dano, vai ter que reparar. Sim. Se não tiver relacionado ao fato do ato profissional médico ou odontológico. Por exemplo, o paciente foi ofendido na recepção. Colocaram uma anotação na ficha de cadastro dele que ele era folgado. Pô, isso ofende a pessoa, a integridade da pessoa, a imagem. Ela tem direito, possivelmente, a uma decisão por dano moral. Ou o chão estava molhado, a pessoa escorregou, caiu. Pô, que vacilo. Não deveria estar molhado, deveria ter uma sinalização, deveria ter tido um cuidado, biossegurança, etc. Indenização. Objetiva, tá? Ninguém tem culpa, não se discute culpa. Estamos falando da pessoa jurídica, da clínica odontológica ou da clínica médica. Caraca. Se o paciente adquiriu uma enfermidade ali, sei lá, por ausência de limpeza ou de higiene do lugar, sabe? Aí causou ali uma sepse, por exemplo. Então, isso tudo objetivo, tá? Só que se for relacionado ao ato, à prática do médico ou do cirurgião dentista, que é o profissional liberal, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nessa relação privada, né, que é o que normalmente acontece, diz que a responsabilidade do cirurgião dentista ou do profissional médico, profissional liberal, ela é pessoal, ou seja, dele próprio que praticou o ato, e derivada da culpa. Então eu preciso do ato profissional, eu preciso do dano, eu preciso que haja um nexo de causalidade, causa e efeito, né? Eu preciso que esse ato tenha gerado esse dano. E, adicionalmente, de modo diverso lá do que nós vimos da clínica médica odontológica, eu preciso que esse ato tenha sido praticado com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência é deixar de fazer o que tinha que fazer. Tá? Eu tinha uma obrigação de cumprir um protocolo, de fazer uma determinada conduta e não cumpri. Eu tinha, por exemplo, falha no dever de informação. Tem a obrigação de prestar informação adequada para o paciente. Não prestou, tá? Negligência, imprudência. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Cumpri com o protocolo, né? Fiz a minha parte. Só que não dava para que eu coloquei. Foi desleixado, fez ali mal feito, se excedeu, né? Não foi muito diligente, né? Assim, nesse sentido. É uma palavra boa. Isso, exatamente. Ou imperito é quando a pessoa não tinha a experiência, o conhecimento, a perícia, né? A expertise necessária. Na odontologia nós estamos falando, o profissional pode exercer toda a atividade que ele adquiriu em curso regular, né, de graduação ou pós-graduação. Não precisa ser um especialista para poder exercer. Sim. No entanto, ele não pode ser um aventureiro destemido, né? Como aqueles caras que ficam aplicando botox no hotel, né? Isso, por exemplo, a vida inteira você teve ali uma regularidade de trabalhar com implantodontia, com ortodontia, né? É um exímio cirurgião, como é o seu caso, por exemplo, doutor. Mas aí, do nada, você fala, hoje eu acordei com vontade de fazer ROF.
Eu vou fazer uma Vou bichectomia fazer- lipo de papada, sei lá. Vou aplicar Peraí, umas que toxinas. curso você tem, né? Sim. Ah, o odontologia te autoriza, mas você está preparado? Você tem conhecimento? Fazer um Conhece a ortognático. técnica? Você minimamente tem ali uma experiência? Treinou isso de alguma forma? Não, só... Então, veja, o poder Pera não é, lá, né, né? fazer. Então, precisa desses elementos todos. Só que aqui tem uma grande sacada, que muitas vezes o paciente, o advogado do paciente, eles não se atentam e acabam errando no processo em algumas... Quando leva a questão jurídica para discutir, erram, acreditando estarem num cenário e estão em outro. Quando a clínica médica, a clínica odontológica, ela é levada numa relação jurídica de responsabilidade, e o que se discute ali é o ato profissional do cirurgião dentista ou do médico que praticou aquela atividade no paciente, a responsabilidade dela não é mais objetiva. Eu preciso do elemento culpa para condenar a empresa. Olha que bacana. Então, assim, a responsabilidade era objetiva. Teve o evento, teve o dano e o nexo. Vai responder. Ah, mas se eu estiver falando de um ato profissional do dentista ou do médico, a responsabilidade já não é mais objetiva. A responsabilidade, ela necessita do envolvimento da culpa, porque foi praticada por um profissional liberal. E aí eu faço uma pergunta, e é muito louco, porque a gente, né, sempre fala, poxa, o culpado é sempre o profissional, né? Se a gente for pensar nisso, nessa causa e efeito. E quando a culpa é do paciente? Vou te contar um caso. Eu tenho um paciente, não vou falar o nome dele, mas se ele for ver o podcast, ele vai saber que foi ele. Mas não pode reclamar, porque não está identificado, tá? Não está identificado e é um cara gente finíssima e ele viu que ele fez a caca. Ele chegou para mim e falou assim, Thiago, você sabia que o óleo da maconha é cicatrizante? Eu falei, não sabia, não quero saber, que você não ouse fazer isso, beleza? Ele falou, não, só perguntei, às vezes você sabia, tal, né? Essa parte da cannabis tá super em moda, tal, tá em alta, tá estudando, às vezes você estudou. Eu falei, cara, não me faça nada, faça o que eu falei e tá tudo certo. A gente sabe que na literatura 5% dos implantes podem ser perdidos sem justificativa nenhuma. Causa inespecífica, nós Causa chamamos. inespecífica. Ele chegou, depois de uns 5 dias, ele falou, cara, acho que tá inflamado, preciso aí ver. Aí ele foi no consultório, eu falei, na hora que ele abriu a boca, um cheiro, bicho. Falei, cara... De maconha ou de... Não, um cheiro podre. Aí na hora que eu olhei, eu falei, que é isso, cara? Você comeu frango? Ele falou, não. Lembra o óleo? Lembra o óleo? Eu achei que o óleo não ia ser eficiente. Eu peguei a maconha, macerei e coloquei em cima do implante. Não. Vou falar pra você. Eu falei, bem, você sabe que se perder, a culpa não é minha. Posso te falar? Desculpa te cortar. Eu não sou cirurgião dentista, eu não sou médico, eu sou advogado. Inflamou, levou à perda do implante. Tô errado? Não perdeu. Não perdeu? Ó que beleza. Tá lá Mas até se hoje. tivesse perdido, provavelmente a responsabilidade é dele. É uma excludente de responsabilidade do profissional, porque a prática irregular foi por parte do paciente, né? Ele praticou o ato, ele causou o dano, culpa exclusiva. Então aquela perda, aquela prejudicialidade ia ser atribuída a ele possivelmente, né? Estamos falando aqui no mundo hipotético, porque não teve processo. Não teve nada. Entendeu? Mas o custo que ele ia ter com o refazimento desse tratamento ou com outros tratamentos, com medicação, qualquer coisa que fosse necessária, tudo atribuído a ele. Nada mais que justo também, né? E aí, assim, você me conhece, eu sou um cara extremamente careta. Eu falei, eu vou pegar isso, vai que entra um policial aqui, vai... A Siri tá os bastidores aqui. A Siri tá querendo participar do podcast. Cara, aí eu peguei aquilo e falei, cara, e se entra um policial aqui, vai falar que eu tenho maconha no consultório? A vigilância. A vigilância. Imaginou? Se a polícia entra, eu nem me preocupo tanto. O problema é essa vigilância sanitária aparece ali. Ia fechar o consultório. Então, por isso que eu perguntei a respeito dessa corresponsabilidade, que eu acho importante. Existe, né? Totalmente. Muitas vezes a gente fala pro paciente, e quando eu perguntei a respeito dos retornos, a gente fala pro paciente, você precisa voltar, a gente precisa dar sequência. Putz, eu vou ter uma viagem, depois da viagem... Pô, mas por que não me falou da viagem antes, pra gente se programar? Não, relaxa. E às vezes as coisas não acontecem como tem que acontecer,
E a gente fica muito preocupado, né? Porque meu pai falou isso até o dia que ele veio aqui. Quem é responsável, quem é honesto, Se preocupa. se preocupa, bicho. Não tem jeito de ser diferente. Dorme e acorda pensando na Pô, situação. com certeza. Vou perguntar uma outra coisa pra você. Aliás, é o que mais acontece na minha vida, viu? O quê? As pessoas me fazerem perguntas. Eu tô acostumado, parece que eu tô sempre em sabatina, né? Sempre respondendo, participando de um concurso. É sempre essa a Quando realidade. chega o WhatsApp assim, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Você fala, não, mais uma não. Tem uma figurinha que alguns amigos gentilmente fizeram, né, pra brincar. E agora, galhote? Basicamente, e agora, galhote? Né? Porque, no fundo, é isso, né? Hoje em dia tem uma política, que aí você pode me falar desde quando faz que isso tem, da política de privacidade em relação aos dados. Tá. Né? O quanto isso legalmente está realmente sendo eficaz, né? Por quê? Porque um dos termos que a gente tem é até mesmo da autorização da avaliação. Para tratamento de dados, né? Sim. E a Angélica está aqui, ela pode confirmar isso. O que mais as pessoas ficam assustadas, e a gente já teve um paciente que ele se recusou, a gente falou, tudo bem, você se recusa, eu também me recuso. Sim, a te atender, normal. né? O consentimento, ele existe dos dois lados. mútuo, né? É mútuo. Como isso está sendo realmente feito em relação a essa proteção de dados, o quanto isso está sendo verificado. Tá, vamos lá. A pergunta ela é complexa, viu? Difícil de responder, porque assim, nós temos primeiro que entender que é um tema, um assunto, uma legislação muito nova, é de 2018. Salvo engano, né? O pessoal tá aí, pode até conferir para mim, doutora Laura, pode ver a data que entrou em vigor, se eu não me engano foi agosto de 2020, que a LGPD, a data que a LGPD entrou em vigor, salvo engano, agosto de 2020. Então, assim, no mundo jurídico, falar um negócio que está vigorando por 2 anos, tá correto, tá vendo? É isso mesmo. Minha cabeça às vezes não falha. Graças a Deus para isso não. É muito novo, é uma criança. Sim. Tá? No cenário jurídico. Não é nada de tempo ainda para nós sabermos como vai ser encarada a situação problemática, conflituosa, como realmente o judiciário, a doutrina jurídica vai se consolidar. Porque uma coisa é você ter uma decisão num sentido, no outro, hoje, amanhã, e tratar questões de vazamento de dados, de violação de dados e tal. Então, assim, primeiro ponto é esse, tá? Eu tenho uma grande dificuldade de saber como as coisas vão se desenrolar. O quanto disso tudo vai ser aplicado, de que forma, como é que os entendimentos jurídicos vão se consolidar. O segundo ponto, se eu não perdi o fio da meada aqui na pergunta, a área da saúde, ela sempre teve um cuidado, uma necessidade de cuidado adicional com o dado do paciente. Porque nós estamos tratando de dado de informação de saúde e o cirurgião, dentista ou médico tem o dever legal, profissional, ético também, de sigilo. Então, boa parte desses dados já sempre foram tratados com uma especial atenção, né? Porque tem a questão do sigilo, tem a questão... Você precisa cuidar desse dado sensível. Sim. Então, assim, isso já existia lá atrás. Hoje, com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que trouxe uma seriedade, trouxe o assunto à tona, uma preocupação maior, e traz uma exigência primária de obter bons sistemas de gestão. Eu creio que seja, porque hoje em dia os dados eles acabam sendo remetidos para os sistemas, né? Sim. Então, você não pode, pela questão do sigilo, por exemplo, deixar que qualquer colaborador ou prestador de serviço tenha acesso a qualquer informação ou dado. Porque aquilo, e nem é só pela segurança do dado, mas é pelo dever de sigilo que o profissional tem. Então, a sua secretária, a sua recepcionista, o seu financeiro, a sua gerência não tem necessidade de saber tudo sobre todos os pacientes. E nem em qualquer momento. Elas precisam saber, precisam ter conhecimento, né, daquilo que é pertinente à prestação de serviço dela e dentro daquele limite. E utilizar aquele dado
de acordo com a real necessidade da prestação de serviço, a especialidade daquilo que está sendo entregue, aquilo que foi acordado com o paciente, não usar de modo avulso. Deixa eu ver o que a fulana faz aqui, porque eu vi ela um dia no mercado, lembrei, fiquei curioso para saber o que ela tem de saúde bucal ou de saúde médica. Não. Assim, então, essa questão eu acho que é muito importante de mencionar, né? A necessidade de bons sistemas de gestão com criptografia, com segurança, com cuidado com esse tratamento de dados adequado. E um outro ponto que eu acho, mais 2 só, tá? Prometo. Não. Que é de importante menção. Esse é um tema muito vasto, é difícil a gente falar sobre todos os pontos, né? Mas então veja, tem que entender. Difícil nós sabemos qual caminho isso tudo vai seguir, porque é tudo muito novo no mundo jurídico. Fato é que a lei existe, precisa ser cumprida. Sim. Legal. No entanto, na área da saúde, já sempre existiu um dever de sigilo com o dado. Né? Então, ele já tem um tratamento especial, já tem um zelo especial. Né? Então, olha, maravilha, tem uma atenção especial aqui, mas eu já tinha também, de certa forma, especial. Aí eu tenho uma outra questão que isso me faz o quê? Me faz querer proteger mais os dados, porque eu sou obrigado pela lei. Então eu preciso de um sistema melhor, eu preciso mapear melhor quais são os dados que entram, como esses dados são tratados, para onde eles vão, o que eles fazem e tal, por segurança. Aí eu tenho algo que me traz mais tranquilidade. Porque se por um lado a lei exige que para você tratar dados você precisa de autorização expressa, quando se trata de saúde, salvo engano, e aí o pessoal pode me ajudar também, artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados traz uma exceção. Você, via de regra, pelo menos é o texto expresso ali da lei, ele diz que você não precisaria da autorização expressa para questões exclusivamente de saúde. Então, assim, veja, eu tenho uma lei especial que fala da necessidade de tratamento de dados, que cuida do tratamento de dados. Sim. Então, eu preciso de uma autorização especial para poder manipular, tratar, lidar com esses dados. Só que na área da saúde, esses dados já têm um dever de cuidado, de sigilo, de tratamento já diferenciado. E, além de tudo, eu tenho um relaxamento dessa minha obrigação pela própria lei. Tá? Só que o que a gente faz por segurança? Faz o termo. Por isso que você falou, tem o termo. Sim, tem, porque muito embora tenha ali a previsão na legislação, eu preciso, não sou especialista em engenharia de produção de dados, tá? Estou fazendo aqui um briefing só. Eu preciso adotar mecanismos de segurança ainda assim, pela própria segurança. Tá? Então a gente faz o termo, põe as informações no contrato, se cerca de alguns mecanismos para buscar cumprir a legislação, mesmo quando ela te dá uma certa flexibilidade de aplicação em alguns pontos e alguns aspectos. Pelo ponto de vista do paciente, agora retomando o exemplo que você deu, é natural. Porque a pessoa chega para fazer um tratamento ou para buscar uma solução de saúde ou simplesmente fazer uma consulta de avaliação, um check-up, né, que costuma dizer, ele assusta. Porque fala, poxa, peraí, eu estou dando autorização para você coletar, transferir, armazenar, tratar meus dados, passar para terceiros, que são aqui os prestadores de serviço, parceiros da minha empresa, não sei o quê. Vou armazenar pelo prazo de 20 anos, que a lei de prontuário traz, que são mínimo de 20 anos a partir do último registro. A pessoa se depara com aquela situação e fala, não, pelo amor de Deus, eu só queria vir aqui fazer uma avaliação. Só queria olhar esse dente. Eu tava com uma dor aqui, mas já passou, entendeu? Então, essa burocracia, ela dificulta um pouco o relacionamento. Olha só, gente, de novo aqui naquela primeira pergunta, né? Segunda pergunta sua, como é que o direito enxerga essa relação profissional-paciente? Meu amigo, ele não quer saber direitos e obrigações. Cada um cumpra com a sua parte na relação. Ele exige de você o cumprimento da lei. Você implementa os mecanismos jurídicos adequados para aplicar a lei, né? Para implementá-la, para trazer a efetividade dela. Então você precisa do documento, você precisa do termo, precisa daqueles páginas, o paciente tem que concordar. Se ele não aceita, se ele não quiser, pô, bacana, direito dele, né? E aí ele não assina, não te dá autorização. Por outro lado, não tem como você dar continuidade, não teve consentimento dele. Sim. O mesmo acontece, se você quiser emendar aqui, para a gente bater um papo, do termo de consentimento livre e esclarecido, ou do consentimento livre e esclarecido do paciente. Não sei se está no seu escopo de bater um papo sobre esse assunto. Vamos tocando, tem que fazer sentido. Olha só, quando eu falo que o seu paciente, eventualmente lá, não quis te dar autorização para coletar os dados dele, né, para que você pudesse prestar atendimento, porque eu paciente, tenho o direito de não querer autorizar você a tratar meus dados, correto? Sim. Correto? O direito dele. Sim. A legislação te exige, via de regra, a autorização dele para tratar os dados. Muito embora tenha ali essa questão de que para questões de saúde você não precisaria de uma autorização expressa para dados sensíveis, de saúde, etc., com a finalidade exclusiva de saúde, mas enfim, o paciente não aceitou,
você também, por outro lado, não vai prestar a ele aquele atendimento, aquele serviço. Você vai respeitar aquela decisão dele. Uma questão influencia na outra. Com o consentimento informado do paciente, funciona de modo muito semelhante. Só que não mais para autorizar tratar dados, ou seja, receber, coletar, armazenar no cadastro do sistema o dado do paciente, coletar as informações de saúde. Não é isso. Mas é a autorização dele para que você ministre a terapêutica nele. Então vamos lá. Lembra que nós falamos que o paciente, que você tem o dever de prestar informação clara, objetiva, completa, adequada ao paciente? Lá no artigo 6º Código de Defesa do Consumidor, no artigo, se eu não me engano, 11 do Código de Ética Odontológica, enfim, tem vários dispositivos que falam do dever de informação profissional ao paciente. Se eu preciso prestar informação ao paciente, ele, ao receber a informação, ele tem que consentir com ela, ele tem que aceitá-la ou não. Então, nesse caso de proteção de dados, nada mais é do que eu estou te informando que eu preciso desses dados, dessas informações que precisam ser coletadas para que eu possa trabalhar. Se você, sabendo disso, você me autoriza? Sim, vamos continuar. Não, não. No termo de consentimento, nós temos a materialização do consentimento livre e esclarecido do paciente. Ou seja, eu entendi esse panorama todo. Qual é o problema de saúde bucal eu tenho, o que eu preciso fazer para reparar, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são as etapas, quais são os custos, tudo que está envolvido nisso. Eu entendi. Eu aceito tratar. Então eu materializo todo esse processo informacional, sintetizando isso num documento, ele assina para autorizar, ou ele diz, nossa, não. Tudo isso não não. Quero. Olha, esse risco aqui me causa muito medo. Né? Isso pode dar parestesia, ficar com dormência. Eu não quero me submeter a isso. E está tudo bem. Por isso que é necessário sintetizar no termo de consentimento. Vou contar uma história muito bacana. O professor Clóvis de Barros foi no podcast do Flow Podcast. Quiser patrocinar, quiser chamar a gente. Não, brincadeira. A gente vai fácil. E ele contou, isso faz uns 2 anos, se eu não me engano, ele contou uma história que eu uso em todas as minhas aulas quando eu falo sobre termo de consentimento, quando eu falo sobre decisão, consentimento livre e esclarecido, etc. Ele tinha um problema na visão, no olho direito, se eu não me engano, e descolamento de retina. Foi ao médico. E aí o médico disse a ele, olha, nós temos 2 opções aqui de tratamento. Uma delas é com gás e a outra com silicone. Eu posso estar um pouco equivocado em algum detalhezinho, que já faz muito tempo que eu vi, uns 2 anos aproximadamente. O tratamento com gás, ele é mais demorado no pós-procedimental. Você vai ficar uns 4 meses aí sem poder pegar avião. Aí ele falou, pô, sou palestrante, professor, preciso trabalhar, tenho uma equipe, não tem condição de eu ficar 4 meses parado. Vamos para outra opção, silicone. Só que, segundo ele, tá? Não foi informado que 1 em cada 1000 corria o risco de haver uma rejeição e levar à cegueira. E ele disse que aquilo não foi informado. E ele falou que ele era bom nisso. Se é 1 em 1000, ele é o 1 no negativo, entendeu? E aí ele deu essa intercorrência, deu esse problema e ele perdeu a visão de um olho. Caraca. Integralmente. Então ele não enxerga nada de um olho, segundo ele ali naquele podcast. O que isso tem a ver, então, Gagliotti, com a questão do termo de consentimento livre e esclarecido ou do consentimento livre e esclarecido do paciente? Como é que ele poderia tomar uma decisão lúcida, esclarecida sobre qual caminho ele gostaria de seguir em termos de saúde se ele não tinha conhecimento, se ele não tinha informação? Sim. Ora, se ele tinha 2 caminhos a seguir, ele tinha que conhecer os 2 caminhos. Ele não pode dizer que esse é melhor que aquele ou que ele prefere esse ou aquele, se ele não sabe das variáveis. Entre a cegueira e esperar 4 meses, você espera o quê? 4 meses. Exato. Né? Então, essa é a grande questão. Eu preciso passar ao paciente a informação completa para ele. E aí, a partir disso, ele tomar a decisão, vou me submeter ou não vou me submeter ao tratamento. Só que você fazendo isso no verbal é bacana, acontece, é real, é válido. E para provar isso depois, se der problema. Então precisa do documento. Exatamente, precisa do documento. Olha como essa história é bacana para nos ensinar o que é, né, esse processo informacional e por que é sintetizado num documento grande. Porque você precisa passar tudo. Eu até cheguei nesse ponto de falar do tema da proteção de dados, porque teve um caso uma vez, foi um paciente no consultório, e aí ele chegou para mim e falou, cara, eu moro na Espanha, então eu fico entre Espanha e Brasil, Espanha e Brasil. Tá. Falei, legal, bacana. Como é que faz, né? Também quero.
Não, não. E aí, assim, ele trabalhava, se eu não me engano, não sei se era no Google ou na Amazon, Sim. e aí ele era responsável por lá, tal, então ele tinha que ficar vindo, indo. Aí ele chegou e falou pra mim assim, só que eu não sei quando eu vou, mas eu acredito, sei lá, mês que vem é maio, em maio provavelmente eu vá. Tá. Tá bom. A gente ia fazer tratamento de alinhador com ele. Uhum. Eu preciso saber quando ele vai, quando ele não vai, pra gente fazer o planejamento, quando ele vai precisar, se eu vou dar todas as placas, não vou dar todas as placas. E aí eu cheguei, na hora de formalizar o plano de tratamento, eu falei pra secretária, falei, liga pra ele e pergunta quando ele vai viajar. Nossa, o cara ficou muito bravo. Ué? Como você fala pra sua secretária que eu vou viajar? Ela não pode saber isso. É confidencial entre eu e você. Eu falei, não, mas eu preciso até colocar no contrato, eu preciso fazer o planejamento. Mas por que você não me ligou? Pensei comigo, eu falei, bem, na clínica hoje, sei lá, tem quase 10 meninas trabalhando com a gente. Eu não posso pedir para uma ligar? E aí eu falei assim, será que essa minha pergunta, eu estou invadindo, e igual você falou, né, os funcionários, eles não podem saber todos a respeito dos dados. Olha, não deu nada. Não, Acabou não, que não, ele, eu falei, eu não tô quero mais fazer esse pensando outro porque tratamento. tem aí um aspecto de subjetividade na interpretação, entendeu? Sim. Se de fato ela não tinha, se não tinha pertinência dela saber ou teria. Porque olha só, é uma profissional responsável por agendamento. E ele estar no país é uma informação relevante. Total. Ele não estar no país, logo é uma viagem. Então não tem nada de absurdo nessa situação. E ela precisa saber disso para poder programar os agendamentos, que é a competência e atividade dela. E isso não invade uma questão de saúde propriamente dita dele. Isso é uma questão externa, conexa às atividades dele de agendamento, de calendário. Sim. Né? Então, honestamente, assim, com muito bom senso, né, pensando, teria que fazer uma análise muito mais aprofundada para poder dar um parecer jurídico, mas não me parece que houve uma falha ou um erro nesse sentido, tá? Porque nós não estamos falando que você comentou uma questão de saúde, uma questão confidencial da vida dele. Né? É uma questão de agendamento e essa Que informação é relevante. Amante, talvez né? tenha sido ido por outras razões, né? Então, as pessoas são pessoas, né? Então, complicado. Me fala mais uma coisa, pensando ainda até nesse assunto da parte profissional, da parte empresarial, Tá. Como legalmente a gente pensa no funcionário, né? Porque isso é óbvio, nós que dentistas, a gente sempre tem um auxiliar. Ok. Né? Isso é uma coisa que outro dia a gente até estava conversando, elas deveriam assinar um termo de ciência que não podem falar nada, porque é óbvio que a gente sempre fala, o que se escuta aqui dentro, não conta para ninguém. Sim. Né? Seja às vezes uma vulnerabilidade do paciente, ou seja às vezes que ele contou da vida pessoal dele, que ele foi viajar para Dubai, tem que ficar restrito ali. Sim. Existe uma necessidade da gente fazer aí um contrato ou um termo para os funcionários? Nós recomendamos e nós fazemos isso no escritório dentro da assessoria jurídica para as clínicas. É um termo de sigilo e confidencialidade de extrema importância. Tá? Não só pelas questões confidenciais, mas por questões de metodologia de trabalho, por questões mercadológicas, por questões de marketing, por informações de gestão. Perdão. Então, você tem assim diversos aspectos que é importante que o empregado saiba que ele não pode levar isso para o mundo externo. Porque uma informação dessa, às vezes, passada no mercado, ela pode ser mal interpretada e te gerar um problema. Sim. Ela pode expor alguém e te gerar um problema, ou para ele, ou para a pessoa que foi exposta. Ou então ela pode te trazer um problema mercadológico, de concorrência, de algum método de trabalho que te diferencia no mercado, algo que você pagou caro por isso, ou um investimento que você fez num treinamento do funcionário. Então, tem muitas questões ali que cercam esse fato, né, que é importante você proteger, você blindar, não só pela proteção da informação, do sigilo, da confidencialidade, mas como um todo. Né? É extremamente importante, pertinente. E me fala mais uma coisa. Inclusive, atribuir multa como penalidade no caso de descumprimento, porque tem que ter uma efetividade, né? Além da legislação te permitir buscar reparação em perdas e danos, se te causarem problema.
Existe, isso de verdade eu nunca pensei. Vamos supor que o dentista foi processado por perder o implante. Uhum. Perdeu o implante e aí dentro do processo o paciente falou que acha que foi porque falta de higiene, tá? Ou falta de esterilização do material. Tá. O técnico, o auxiliar que fez lá a esterilização, que fez todo esse processo, um auxiliar que está registrado num conselho, não é uma pessoa qualquer, ou seja, ele tem um CRO para aquilo. Tá. Ele também se responsabiliza, civilmente ou criminalmente, por esse problema? Num primeiro aspecto, eu imagino que nessa relação conflituosa com o paciente, esse profissional não apareceria. Tá. Tá? Até porque o paciente não tem condições de saber quem é, quem Uhum. fez esse processo, quem é o responsável ali dentro e de que maneira isso é operacionalizado. Tá? Então, frente ao paciente, quem ia responder ali seria certamente a clínica odontológica ou médica, ou o cirurgião, né, o cirurgião ou os cirurgiões dentistas que estavam ali atuando no caso, porque é responsabilidade deles também fazer essa conferência, né? Você precisa Sim. saber se estava ali bem embalado o documento, se ele foi esterilizado ou não. Enfim, tem até mudança de cor, né? Quando passa no autoclave, muda Mas, até. sim, mas Agora. o grande ponto é que assim, dentro a vigilância ela pede um caderno, onde você vai Uhum. colocar a etiqueta de comprovação da esterilização, Uhum. né, o controle biológico, e precisa ter um responsável que assine. E quem tem o CRO pode assinar Sim, esse caderno. sim. Tá, aí, evoluindo esse pensamento que eu introduzi, veja, você vai responder ali perante o paciente, mas se dessa circunstância você sofrer prejuízo, você pode buscar reparação contra este profissional que te causou prejuízo. Entendi. Via de regra, tá? Porque a conduta irregular, né, dele te causou um prejuízo injusto. Então, via de regra, esse profissional precisaria te indenizar ou reparar esse problema que você teve, mas numa via regressa, tá? Numa ação em apartado, numa outra associada- discussão, não dentro daquela mesma circunstância, de novo, via de regra, tá? Entendi. Porque existem outras questões que a gente precisaria analisar, mais o contexto, como é que ele iria fazer meio de prova disso Uhum. tudo, se é pertinente ou não tentar trazer para o mesmo processo, fazer por fora, se tem contrato de trabalho, se não tem, se tem previsão de possibilidade Dentro do de contrato. atribuir a reparação de danos, desconto em folha. Tem muita coisa para a gente analisar nesse contexto. Então assim... E na parte trabalhista a gente pode fazer esse desconto? Vamos supor, sei lá, ele quebrou um copo e a gente percebeu que foi por desleixo ou por... Pode sim. A legislação trabalhista, ela dá a autorização ao empregador de fazer o desconto do empregado quando ele comete um ato que causa prejuízo ao empregador. Desde que esse ato seja doloso, ou seja, intencional. Então, se o empregado fizer algo de propósito, causar prejuízo, né? Você pode ser penalizado por isso, inclusive financeiramente, com os descontos em folha. Além de eventual advertência, suspensão, depende da gravidade do problema causado, tá? Então, pode sim. A outra opção é se houver uma previsão contratual escrita autorizando o empregador a efetuar esse desconto em caso de culpa. Aí, novamente, nós vamos entrar naquele agir negligente, imprudente, imperito, naquela falta de cuidado, no desleixo do colaborador. Então, agora, se foi uma questão que ele agiu corretamente, não fez nada de errado, né? Foi um acidente ali que ele realmente não teve culpa. Ele fez o que tinha que fazer e gerou um resultado adverso. Aí vejo que não teria como fazer o desconto, tá? Entendi. Ou se você não tiver a previsão no contrato e foi com culpa, né? Ele foi negligente, quebrou o copo ou fez alguma outra coisa. Por exemplo, às vezes material, quebra material, some produto de almoxarifado, qualquer coisa nesse sentido, e tem um responsável ali, você identifica que ele causou um prejuízo financeiro, você quer realizar o desconto, mas se o seu contrato não prevê essa possibilidade, por ter um artigo na consolidação das leis do trabalho que exige essa previsão no contrato para efetuar o desconto, você tem o que fazer. Pode descontar contra o mando da legislação
e ficar vulnerável a eventual reclamação trabalhista por parte do empregado, buscando o ressarcimento desse desconto indevido da sua parte. Porque se ele não reclamar também, se ele não levar para a justiça, essa questão está resolvida, né? Convém que não vai ter nada. Sabe o que eu acho que é o mais importante, o mais interessante do trabalho jurídico dentro da odontologia ou dentro da medicina? É esse conhecimento prático de como a coisa funciona no dia a dia, no cotidiano. Que esse é o diferencial. Exatamente. Porque conhecer a dinâmica interna de trabalho em todas as frentes, né? O que um central de relacionamento ao cliente faz? O que a gerência faz? O que o meu financeiro faz? O que o meu empregado ASB faz, TSB faz? O que o cirurgião dentista faz? Onde cada um atua e quais os limites, qual a responsabilidade, de que jeito, como eles interagem com o paciente. Conhecer essa dinâmica e aplicar a legislação no caso concreto, em cada circunstância, é o que faz isso ser tão instigante para mim, né, que presta serviço, e tão importante para vocês. A informação da graduação não vai suprir essa necessidade que a odontologia e a medicina tem hoje. Não vai. Mas ela vai te dar um bom suporte, uma boa bagagem para entender o valor desse serviço que eu presto, por exemplo. E me fala uma coisa, dentro da legislação, tem alguma coisa que interfira ou que atrapalhe, principalmente a parte estética ou cosmética, que a legislação falou, ó, isso não acaba inviabilizando ou dificultando, vamos colocar assim. Bacana. Tá meio abrangente a pergunta, foi talvez um pouco difícil de eu te responder. Eu tenho um ponto legal, que eu acho que vai vir assim, a calhar. Hoje nós temos uma crise na área da saúde, que é o seguinte, para você ser profissional e realizar atividade de saúde, você precisa ser um profissional habilitado, regulamentado. Uhum. Então, para ser médico, você precisa passar por um curso de graduação, você precisa fazer a sua inscrição no conselho, ou seja, você tem toda essa formalidade. Para você ser cirurgião dentista e atuar, você precisa passar por um curso de graduação, você precisa se inscrever no conselho de classe daquela localidade onde você vai prestar o serviço, tem autorização da vigilância. Então, tem muitos que... Então, essa formalidade para se licenciar e estar apto a prestar serviço, eu já acho que isso já é um ponto que a legislação dificulta, porque assim, é um determinante, né? Inclusive Só que aí você tem, por outro lado, falando especificamente dessa questão de estética, né? Aí mesmo cirurgias plásticas. Cirurgia plástica, de HOF, de harmonização orofacial, de questões cosméticas. Você vai ter o médico com uma autorização para atuar dentro de uns limites. Aí você vai ter uma regulamentação normativa para o cirurgião dentista atuar dentro também disso, porque nós temos hoje a HOF, né, que tem uma resolução que reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade da odontologia, só que eu tenho ali alguns limites, eu não posso, acho que se eu não me engano, a resolução 230 de 2019, ou de 2020, não me recordo exatamente de cabeça, ela proíbe alguns procedimentos de harmonização, né, os estéticos para o cirurgião dentista, blefaroplastia, otoplastia, e aí você vem lift de sobrancelha, você vem com algumas coisas. Só que aí, por outro lado, você vem com enfermeiro esteta. E aí ele tem um outro regramento, ele é enfermeiro, não é mais médico, ele não é cirurgião dentista. Ele tem uma outra normativa que vai permitir ele a realizar um ou alguns desses procedimentos. Aí eu tenho o biomédico, aí eu tenho o esteticista. Cada um tem uma legislação para regular qual atividade ele pode desempenhar. Então, veja, há uma grande briga no mercado, porque... Não, mas isso, a medicina entende, não, isso aqui é pertinente à medicina, não cabe você vê as disputas que acontecem entre os conselhos, às vezes, um embate acirrado. Absurdo, o cirurgião dentista não pode, o cirurgião dentista fica bravo, né? Não pode realizar isso, porque isso aqui é simples, já está na área anatômica da face, eu deveria poder mexer na orelha, eu deveria poder mexer no nariz, aqui na sobrancelha, e eu não posso, o médico achando que aquilo é só dele, porque compete a cirurgia plástica. Aí vem o enfermeiro, vem o esteticista, vem o biomédico, aí vem um monte de gente, cada um podendo atuar, inclusive em outras áreas anatômicas, né, do corpo. Então, eu tenho uma regulamentação muito esparsa, cuidando de várias frentes e permitindo um profissional atuar na área estética com determinado limite, o outro com mais limite, o outro com menos limite,
Tá entendendo como isso tudo tem diferença e gera De verdade, eu nem imaginava que a legislação fosse diferente para todos eles. Para medicina e odonto, sim, porque, né, a gente tem mais relação. Mas a gente realmente vê, né, biomédico, tanto é que a Angélica foi fazer um procedimento estético e a paciente queria fazer um procedimento no colo dela. Uhum. E ela falou, eu não posso fazer. Ela chamou uma biomédica, que é uma menina, a gente chama todo mundo de menina, né? Ela é velha, mas chama todo mundo de menina. Sim. Uma menina super capacitada para fazer aqui, porque ela falou, eu posso mexer, né? Que é aqui do osso para cima. Isso, né? E aí, exatamente isso daqui. O meu ainda tá um pouquinho maior, não sei onde é. Pra Hoff você pode subir um pouco mais, senão você fica mais... E aí chamou, porque a gente vai tudo certinho. E eu não imaginava que a legislação ainda, mesmo assim, era diferente. Eu imaginava que óbvio, né, biomédico, enfermeiro e farmacêutico, eu não sei muito bem como funciona isso. Eu sou especializado, né, e atuo especificamente com odontologia, então eu não vou saber te dizer também com propriedade aqui os limites de cada uma dessas áreas. Mas veja, na linha da pergunta, né, que foi... A legislação impõe ali algumas condições, impõe obstáculos e tal, totalmente. Não só a legislação, lei em si, mas as normativas de cada conselho de classe também, impondo os limites quanto a isso. É uma tarefa difícil para os conselhos, é uma tarefa difícil para os profissionais, de compreensão. Mas tem que ter o conselho, né? Tem. Você não imaginaria o que seria o mundo. Porque eu tenho o meu de classe também. Sim. A OAB é um conselho de classe. Sim. Tem que existir, tem que ter uma fiscalização. Não pode falar mal do conselho. Hein? Não é falar mal. Tanto que estamos falando de positivamente, né? Tem a sua importância, tem a sua necessidade. Não quer dizer que é absoluto e intocável, que nunca erra, que nunca falha. Não, é uma instituição. Alguém tem que regular, né? Você está entendendo? É uma instituição também cuidada por pessoas. E pessoas também são sujeitas a falhas. Então tá tudo bem, acontece, né? Alguns equívocos também parte do conselho, mas é isso, é necessário, é preciso. Então acho que esse é o grande ponto hoje que nós temos, sabe, nessa questão de estética. Porque se eu trazer essa questão estética para a questão da responsabilidade civil, honestamente eu não vejo muita diferença do geral, sabe por quê? Olha só, muito se diz, obrigação de meio, obrigação de resultado. Então, a obrigação de resultado eu tenho que entregar o resultado e se eu não entregar, eu errei. Basicamente é isso. Então... Que era o conceito que a gente tinha, que a gente aprendia na faculdade. E não mudou. É isso. A obrigação de resultado é essa. A obrigação de resultado você se compromete com o resultado da sua entrega. E se você prometeu um resultado naquele sentido, a área estética ela é muito vista dessa maneira, né? Porque quando você busca estética, você está buscando resultado, né? Basicamente. Não é que a gente vê no Instagram, mas é isso. Entendeu? E aí, você tem que entregar aquele resultado esperado, prometido, visado, né? Se você não entrega, houve uma falha na prestação, porque, eu contratei um resultado, obrigação de resultado, e o resultado não foi entregue. A obrigação de meio, diferentemente, é aquela que você se compromete em empregar a técnica adequada, empregar os meios corretos, recomendados, mas não se compromete com o resultado propriamente dito, tá? Isso em termos técnicos, conceituais. Mas, para eu falar em termos de responsabilidade civil, no fundo, a atividade do profissional liberal precisa da verificação de... Perdão. Imagino. Então, no fundo, eu preciso da verificação de culpa do ato profissional para poder responsabilizar o profissional. Então, assim, com certas ressalvas, eu não me importaria muito de meio ou de resultado para fins de responsabilidade, porque se você não agiu com negligência, imprudência e imperícia... Você fez tudo você está entendendo? Fez o que tinha possível. É como se fosse uma obrigação de meio. Sim. Porque o resultado não foi entregue, mas eu também não agi com culpa nesse resultado que não foi o esperado. Sim. Então eu não vou ser responsabilizado. Então veja como acaba ficando um pouco assim... A estética ela é enxergada, tanto na medicina quanto na odontologia, como obrigação de resultado. Mesmo eu achei que a estética fosse por meio. Não. A obrigação de meio, normalmente, ela é vista quando é reparadora. Reparadora. Quando você está fazendo algo no sentido de reparação, de resolução de problema. Eu acho que fica mais fácil de entender se você olhar para a situação
médica, odontológica, que quer que seja, se você está buscando uma melhora estética, Uma melhora funcional. ou uma melhora funcional. Eu acho que essa é a grande chave para você interpretar. Muito embora a justiça, né, o Poder Judiciário tem grande dificuldade de ter essa compreensão, porque massivamente nós vemos no nosso cotidiano jurídico decisões judiciais que dizem o seguinte: tratamento odontológico com prótese e implante, obrigação de resultado. Mas pera lá, às vezes eu estou devolvendo função. Sempre tô, mas assim, né? Ainda mais quando é na parte de baixo, né? Que você fala Você que tá entendendo? que... Exato. Tem uma questão estética envolvida? Óbvio, né? Mas, muitas das vezes, nós vemos uma reabilitação que não é pela questão estética, por uma questão de saúde, propriamente dito, ali, funcional. A estética é um segundo plano por consequência, inclusive. Mas a justiça não vê desse jeito. Só que aí você vai falar assim pra mim, tá bom, obrigação de resultado e tal, mas não consegui entregar. Tá, mas teve o ato odontológico, teve o dano, tem o nexo causal, mas teve culpa? Não teve culpa. Teve negligência, imprudência e perícia. Perícia e imperícia. Aí a perícia técnica constatou que não teve. Então pode ser meio, pode ser de resultado, você não vai ter responsabilidade, via de regra. Tá? Então, acho que o grande problema da questão estética hoje não é a responsabilidade atribuída ao profissional, e sim os limites de atuação que são muito controversos. E volta a falar, que bom, né? Porque o duro é quando é tudo, cada um faz o que quer, vira padaria. Vira padaria. Doutor Guilherme, é o seguinte, a gente já está aqui há uma hora. Cara, passou rápido. Tinha mais coisa para perguntar, mas eu acho que a gente conseguiu abranger tudo aquilo que de verdade eu acho importante, não só para nós profissionais, mas também para o paciente, para ele entender o porquê que a gente perde tanto contrato, pros termos, porque é tão burocrático, né? E porque também a gente se esforça tanto para sempre ser chato, você precisa ir, você precisa fazer, você precisa retornar. É importante isso também saber. E para fechar isso, eu queria que você me falasse, pensasse aí numa frase, né, de tudo isso que a gente conversou, que feche muito bem toda todas as dicas, os conceitos que você falou, que você sabe que a pessoa vai parar e vai pensar e falar, faz sentido ainda continuar nesse caminho. Durma bem, beba água, brincadeira. Né? Faça exercício. Faça exercício, respeite o ser humano e os animais, né? Não, brincadeira. Muito boa. Olha, sabe já seria uma ótima frase. Maravilhosa, né? Não, mas olha... É difícil, teria tanta coisa, né? Mas pegou um pouco de surpresa. Eu vou usar aqui a analogia de outra pessoa, né? Se eu não salvo engano, Joel J. Sim. Ele diz: o trabalho devolve. Sim. Tem até uma frase bíblica com dizeres semelhantes, né? Mas de modo diverso, no mesmo sentido. Eu acredito que seja essa a mensagem que eu passaria. Porque é árduo. É de responsabilidade enorme para os envolvidos na relação de saúde, tanto o paciente quanto os profissionais e as instituições de saúde, né, clínica, médica, odontológica, etc. É árduo também para o advogado, que tem que analisar caso a caso, conflituoso, tem que colocar todas as questões em ordem, os protocolos, se preocupar com essa dinâmica toda para colocar isso tudo em ordem, trazer segurança para todos os envolvidos. No entanto, o trabalho devolve porque tudo isso que é custoso, tudo isso que que nos gera muito sacrifício, muita preocupação, que nos faz nos dedicarmos bastante para respeitar o outro, o direito do outro, a obrigação do outro, etc. Ele é gratificante, ele tem resultado, ele devolve saúde, devolve alegria, ele realiza sonhos, né? Então isso tudo devolve segurança, devolve tranquilidade, devolve menos intercorrências, né? Então acho que nesse sentido é justo que muito custe aquilo que muito vale. Nossa, quanta frase. Nossa, você tá... Alguém também disse isso, óbvio que nada veio de mim, né? Tenho 34 anos, naturalmente, todo mundo já falou alguma coisa antes. Mas acho que é isso, né? O trabalho devolve. Se você faz tudo isso com dedicação, com respeito às instituições, às normas, ao próximo,
né, o próximo paciente e seus colaboradores, todos os serviços envolvidos nessa dinâmica, você vai ter ali satisfação, retorno financeiro, você vai ter noites bem dormidas, você vai ter felicidade, você vai ter aquele sentimento que enche a alma, né, de fazer o bem para o outro, de Sim. dar, de entregar sorriso, satisfação. Acho que E o trabalho bem feito. exato. Eu acho que seria essa a mensagem. Né? Boa. Guilherme, te agradeço demais. Imagina. Segunda parte agora é sair para comer uma pizza. Opa! Né? Aí Porque sim. afinal o papo ainda vai seguir muito longe aqui. Ah, vai fazer pergunta a noite inteira. Agradeço vocês que até agora compartilharam aqui, ficaram escutando todas essas histórias, essas conversas, essas dicas, essa aula. Convido vocês a seguirem o nosso canal. Quem gostou, sabe que tem um colega dentista, mandar os contatos e o link do podcast. E você clicar lá no sininho da notificação que todas as sextas-feiras, às 6 horas da tarde, sai um novo episódio. Muito obrigado e aguardo vocês até semana que vem. Tchau. Muito obrigado. Imagina, doutor. Eu que agradeço.